Muito bem, seja muito bem-vindo, muito bom dia, vamos chegando, ficando à vontade que a casa é sua. Você que já nos segue aqui, esse é o canal, esse é o perfil Eu Te Ajudo a Passar e hoje é sexta-feira é dia de Sexta Profissa. Roberto, o que é isso? Tô chegando agora, não te conheço ainda. É o seguinte, meu nome é Roberto Mizuki, eu sou especialista em aprovação, criador do Método 3.1, um método que está aí ajudando centenas e centenas de candidatos a conquistarem os resultados que eles gostam, que eles esperam. E a gente aqui no canal fala sobre estratégias, técnicas, os truques e os segredos que vão ajudar você a conquistar a sua aprovação, seja qual for o seu concurso, seja qual for o seu cargo, seja qual for a sua prova, tá? Inclusive, se você está iniciando os estudos, se você está já estudando há algum tempo, fica comigo, porque hoje eu vou responder as perguntas da galera. Toda sexta-feira eu paro somente para dar as respostas para o balãozinho. Não sei se você olhou, mas no meu stories eu sempre coloco uma caixinha e essa caixinha tem lá um balãozinho com todas as perguntas que serão respondidas hoje, tá? Eu tô nesse momento fazendo o meu cafezinho. Esse aqui é o separador que eu uso, chama prensa francesa. Acabei me atrasando um pouco, mas o cafezinho o cheiro já tá aqui daquele jeito. Quem gosta de café aí, dá um eu aí se você gosta de um café, um bom café. Faz toda a diferença, né, gente? Eu vou inclusive fazer uma invejinha pra você que tá acordando agora, que ainda tá na cama. Ó o barulho. Sensacional. Muito bem. Cafezinho pronto, vamos para as perguntas. Deixa eu dar um salve aqui para a galera que tá chegando. Tem alguém aqui que tava comigo na live de ontem lá sobre as carreiras de procurador. Quem tá estudando aqui para a carreira de procuradorias, né? Dá um eu aí se você tá na pegada de estudar para ser procuradora, para ser procurador. Muito bem-vinda, todos vocês, muito bem-vindos. Grande Bolacha já tá por aqui com a gente também. A Bela falando que não gosta de café, é isso mesmo? A Kizzy, eu amo café. A Marta, delícia de café. A Carol também, o cafezinho é de lei, né, galera? Tem que ter um café, Roberto, para começar bem o dia. Tem a turma aqui, a Neia, da turma 14, tem um aluno meu aqui também. Bom dia, muito bom dia. Vamos embora, Roberto. Quais foram as perguntas que chegaram pra gente? E foram muitas, né? Foram muitas. E eu vou começar aqui por essa aqui. E se você quiser mandar a sua pergunta para mim, sai rapidinho da live, vai no Stories e tem uma caixinha que eu tô até com a foto assim, olhando para cima, assim, fazendo um dedinho. Joga lá, porque aí eu consigo compartilhar aqui dentro e aí todo mundo vê a sua pergunta e fica bem mais fácil da gente continuar aqui esse nosso papo. O Luiz perguntou assim: Roberto, para alcançar o aumento de acertos, começar por matéria e tópicos? Cara, que bom que você me fez essa pergunta. Porque, inclusive, eu acho que essa é uma das dúvidas, né? Que a gente está sempre buscando trabalhar aqui dentro do programa, do método, que é criar em vocês o desejo, a vontade de medir o estudo de vocês. Porque eu vejo que muito candidato acaba se preparando de forma, como a gente chama, né? De forma aleatória. Como assim, Roberto? O que é um preparo de forma aleatória? Um preparo aleatório é aquele que o candidato ele vai estudando sem saber onde ele está pisando. Né? Um pouco assim, separado da realidade, da própria realidade. Então ele começa a estudar, ele não tem uma organização, ele não tem uma forma de medir os estudos e os acertos, né, que você está falando, Luiz, é uma maneira de medir os estudos. Aí ele estuda, vai ali consumindo conteúdo, às vezes por videoaula, às vezes por PDF, seja como você estiver fazendo o seu estudo. Se você fazer esse estudo de forma desordenada, mais na frente isso vai ter um preço, né? Isso vai existir vai haver uma cobrança pela sua falta de organização, porque lá na frente você vai precisar tomar decisões importantes. Por exemplo, vamos imagine que daqui a 6 meses, Luiz, chegou a data da sua prova. E aí você precisa tomar uma série de decisões. Saiu a publicação do seu edital, a sua prova tem data marcada. Normalmente o que acontece? Digitem para mim aqui embaixo como é que vocês reagem, né? Vocês que já passaram por essa sensação de, meu Deus, publicou o edital e agora o que é que eu faço, né? Normalmente a galera entra em desespero e aí começa a querer estudar tudo de novo. Começa a querer achar, primeiro vai achar, cria aquele desespero, aquela sensação de frustração, de ansiedade, porque acha que tem que ver tudo de novo.
Isso já é um problema, né? Porque normalmente quando a gente está com pressa, a gente não faz nada muito bem feito, não é verdade? Então, o primeiro ponto é que a falta de desorganização, como eu disse, vai cobrar um preço muito alto, muito caro para a sua preparação, para o seu estudo, lá na frente. Às vezes a gente não enxerga o que está acontecendo hoje, né? É que nem aquela história do fumante, né? O cara começa a fumar ou tá no sobrepeso, ele tá vivendo o dia a dia dele ali, a vida dele, normal, bebe, fuma, não cuida da saúde. Quando ele vai ficando mais velho, na verdade, que o tempo vai passando, lá na frente a conta chega, né? Nosso corpo não aguenta, a saúde dele vai ser cobrada, não é assim? Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa de forma inconsciente no presente que vai ter uma repercussão no futuro. É a mesma coisa com o estudo para concurso, tá? Sensacional. É a mesma coisa. Se você estuda errado, se você estuda sem organização, se você estuda sem se preocupar com essa pergunta aqui do Luiz, porque eu estou fazendo um contexto para responder você, tá? Fica comigo. Fica comigo. Se você está vendo esse replay, estamos só começando, estou só me aquecendo aqui. Então essa pergunta aqui demonstra que ele já quer se organizar. E é fundamental que você queira ser um estudante, um profissa, né? Seja um candidato profissional mesmo, que você realmente leve e encare seus estudos de uma maneira como se você estivesse encarando, por exemplo, a sua saúde, né? Física, mental. Não dá para você querer estudar de qualquer jeito sem medir os estudos, porque isso vai ter um preço lá na frente. Na hora que sair o seu edital, você vai entrar em desespero, vai entrar em parafuso, não vai saber o que vai fazer e vai acabar, quem sabe até, desperdiçando esse período entre a publicação do seu edital e a sua prova, não estudando de uma forma direcionada. Como assim direcionado, Roberto? Estudando porque você mais precisa. Estudando porque é mais importante para a sua prova, estudando para o que mais cai, estudando de uma forma inteligente, estratégica, entende? Isso é metodologia, né? Isso é você ter um passo a passo, isso é você estudar com inteligência e não de qualquer jeito, porque de qualquer jeito você vai ter qualquer resultado. Não estudem assim, essa é a minha sugestão para você que está aqui assistindo essa live. E aí, para pegar e responder o Luiz, ó, quem tá chegando por aqui, grande Cid, seja bem-vindo, irmão. Se quiser passar em concurso, Cidão, fica aqui comigo, você tá no lugar certo, meu velho. Tamo junto. Para alcançar esse aumento de acertos, eu acho fundamental, Luiz, começar por matérias. É por isso que o método 3.1, ele indica que os candidatos, principalmente quem tá no início, né? Então, tô falando com você que tá começando. Roberto, tô começando meus estudos. Cara, comece com poucas disciplinas. Não queira sair abraçando o mundo, não queira comer a torta inteira de uma vez, corte a primeira fatia, deguste a primeira fatia, depois vá para a segunda, para a terceira, você vai comer o bolo inteiro, você vai se preparar. Eu não estou falando que você não vai estudar o edital inteiro, você tem que estudar o edital inteiro, na verdade, né? Porque se está no edital, chances são, o ar-condicionado está balançando aqui minha câmera, chances são que vai cair, né? Que pode cair, vai não, que pode cair, então você precisa estar preparado. Só que o que a galera faz? Tá no começo, aí quer estudar tudo de vez, achando que se não estudar todas de vez, né, não vai passar, vai chegar à prova e não vai lembrar de nada. Eu acho que é justamente o contrário, né? Eu acho que se você começa com tudo, você acaba não aprendendo nada bem feito. Você não faz nenhuma das disciplinas bem e você acaba fazendo um estudo muito, como a gente estava dizendo aqui, aleatório, né? Um estudo muito desorganizado, um estudo sem critério, um estudo que lá na frente você tem a sensação... Quem aqui já teve essa sensação no dia da prova? Leu a pergunta, leu o enunciado sobre controle de condicionalidade, marca a alternativa correta. Aí você vai para a letra A, lê, aí você fala, nossa, eu li sobre controle de condicionalidade, eu sei o que é isso, mas você não consegue achar a resposta, né? Porque cada alternativa vai te confundindo, vai girando na cabeça e a banca tá lá para isso, tá? Não fique com medo ou com raiva da banca, não fique chateado com a banca, que a banca está lá para fazer isso, para te confundir. Esse é o papel dela. Ela vai trocar os conceitos, ela vai embaralhar tudo, justamente para treinar até que ponto o seu estudo foi bem feito. Até que ponto você de fato aprendeu. Uma coisa é o que você acha que aprendeu. Outra coisa totalmente diferente é o que você de fato aprendeu. Então, não se confundam, tá? Você não vai enganar a banca, você não vai passar a rasteira nela, é ela que vai fazer isso em você se seu estudo for mal feito, se seu estudo não tiver método, se seu estudo for dessa forma como a gente está falando, sem medição e querendo abraçar o mundo, querendo estudar com todas as matérias ao mesmo tempo, não no começo. Eu não estou dizendo que você não vai estudar elas, mas pela nossa metodologia você começa com 2, 3 no máximo, desenvolve bem nelas,
Começa a acertar 70%, 80% nelas, opa, aprendi bastante, esgotei. E acrescenta mais matérias. É assim que é feita uma boa preparação, uma preparação de qualidade, uma preparação bem feita dessa maneira, tá? Galera que tá mandando pergunta aqui nos comentários, não é que eu não tô vendo sua pergunta, eu tô vendo sua pergunta, mas vou te pedir para você sair rapidinho da live, ir no meu stories e botar a sua pergunta na caixinha, tá? Porque eu vou dar preferência, eu só vou responder as perguntas que estão na caixinha, porque aí eu consigo apontar ela aqui, como você tá vendo na tela. E vai ficar muito mais didático e muito mais organizado para todo mundo, tá? Então você que está chegando, quer me mandar uma pergunta para eu te responder agora ao vivo, sai rapidinho da live, vai no meu stories, vai ter uma foto minha com a caixinha, bota a sua pergunta lá que eu vou responder ela agora. Luiz, espero que eu tenha te ajudado. Então, para começar, né, para alcançar o aumento desses acertos, comece com poucas disciplinas, comece por estudando, fazendo a divisão por poucas disciplinas, 2, 3 disciplinas pelos tópicos e assim você vai agregando mais matérias lá pra frente, fechado? Vamos mais uma aqui? Olha só, o Ramalho 1980. Devo alterar minha planilha depois que passo o isolamento ou já faço com a rotina normal? Boa pergunta. Acho inclusive que o Ramalho é aluno nosso, né? Porque normalmente a pergunta que chega assim, falando assim, Roberto, eu devo alterar, eu já fico logo feliz, já fico com o maior orgulho, porque nossos alunos aprendem a montar os próprios horários. Isso é um diferencial do nosso método. Aqui a gente não quer que você fique dependente da gente, né? Você não vai precisar me pedir para mudar, ou minha equipe mudar o seu horário. Você aprende a fazer, você muda quando é necessário. E a pergunta do Ramalho é muito pertinente. Porque a gente às vezes fica pensando, Roberto, hoje no isolamento, do jeito que a gente está, eu estou tendo uma carga horária X. Quando voltar, que eu tiver minha rotina normal, eu vou ter que diminuir um pouco as horas de estudo. Mudo, não mudo? Gente, não tem problema nenhum você mudar os seus horários, né? Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra você o que é que acontece com a minha rotina, tá? Vamos aqui do lado, olha só. Vamos aqui pra esse lado de cá. Isso aqui é o meu cronograma, tá? Eu chamo isso de rotina definida e produtiva. Então aqui você vê que tem os horários marcados para cada tarefa, para cada rotina do meu dia. Gente, aquele meu horário ali, inclusive tá um pouco desatualizado, porque eu acho que a última vez que eu parei para imprimir, porque depois a gente vai refazendo, o que acontece? A gente, né, no nosso dia a dia, vai ao longo da nossa rotina percebendo que é melhor eu treinar logo 6 horas da manhã, porque eu tenho segunda, quarta e sexta, a minha live aqui com você, essa que a gente está fazendo, 7h37. Segunda, quarta e sexta, eu faço lives todos os dias, 7h37. A partir do momento que eu incluí essa nova atividade, que foi a partir de abril, né? Aquilo ali já desatualizou, aquilo ali já teve que ser mudado. Inclusive por isso que eu estou falando que aquilo ali já não é o que é hoje, né? E teve isolamento. Entre 6 e 7 horas, se a gente estivesse fora do isolamento, eu estaria fazendo a minha corrida, o meu treino, né? Eu sou meia maratonista, vamos dizer assim. Sou mesmo, viu? Já completei uma prova, 21 km, terminei uma prova de 21. Esse ano eu queria fazer 3, não consegui fazer nenhuma, na verdade. A primeira que eu fiz foi em novembro do ano passado. Mas se eu te mostrar ali direitinho, vai estar de 6 às 7 o meu treino de corrida. Começou o isolamento, ninguém pode sair pra rua. O que eu fiz? Substituir pelo treino que eu faço em casa. Só que aí entrou a live. O que eu quero dizer? Os nossos horários e o seu horário de estudo, ele é altamente permutável. Não é que você vai começar de um jeito hoje, que amanhã você não vai poder mudar, que amanhã você não vai modificar, que amanhã alguma coisa nova vai acontecer em sua vida, ou porque você voltou a trabalhar, ou porque você saiu do trabalho só para estudar, vice-versa, que você não vai poder modificá-lo, tá? Então, o que importa, Ramalho, é você estar estudando. Não deixem de estudar. Não achem que as coisas são fixas, imutáveis, porque isso é um grande engano também. Tudo sempre está mudando, a nossa vida vai mudando, o tempo vai passando, você vai mudar, você vai se sentir mais no controle, inclusive, porque você aprendeu a fazer seu horário. Quando chegar sair do isolamento, voltou para a vida normal, digamos assim, né? O que vai acontecer? Você vai poder modificar ele, vai ajustando ele na medida que você vai vivendo. Exatamente, Bolacha. A gente tem que se tornar mais flexível, né? A gente não pode achar que, meu Deus, porque agora eu vou sair do isolamento, como é que vai ficar? Vai bagunçar tudo. Não, não, não. Isso é uma grande qualidade, inclusive, das pessoas de muito sucesso. Elas têm muita flexibilidade.
elas têm jogo de cintura, elas sabem lidar com os imprevistos, elas conseguem se readaptar. E quando se fala de horário de estudo, é a mesma coisa. Vai ter semana que você vai render, se você está achando, por exemplo, que, nossa, Roberto, eu coloquei muitas horas, né? Não estou conseguindo dar conta, não, diminui as horas, cara. Porque o importante é você fazer o que está no seu planejamento. E aí depois, sendo flexível, né, como a gente está conversando aqui, você aumenta de novo as horas. Aí você coloca mais horas. Então se você hoje no isolamento tem mais horas e depois você vai ter menos horas, teoricamente, né, não tem problema nenhum, porque você vai conseguir cumprir as horas que você determinou. O importante é você ser íntegro com você, com o seu planejamento que você faz. Se está no começo, poucas horas, é a mesma história das matérias que eu estava falando na outra pergunta, né? Está no começo, poucas matérias. Está no começo, poucas horas. Gente, para pensar se não faz sentido. Eu vou fazer uma analogia aqui, acabei de falar de história de corrida, né? Que eu gosto de correr na rua. Então, quando eu comecei, eu não comecei com 21 km, eu comecei com poucos quilômetros, 5 km, depois foi aumentando meu treino, 8 km, 10 km, 12 km, fazia treinos de 15 km, cheguei a fazer um treino de 18 km até o dia da minha prova que eu corri 21 km. Então é a mesma coisa com os estudos, usem essa analogia e percebam se não faz sentido. Se eu quisesse sair os 21 logo de uma vez, o que ia acontecer? Eu ia me machucar, né? Eu ia ter um ataque cardíaco, podia ter um problema sério no joelho, numa articulação, qualquer coisa do tipo. Então não se machuquem. Não achem, você que está começando, que você vai ficar sempre com a mesma quantidade de horas, ainda que seja menos agora no começo. É muito melhor você começar com menos, para seu corpo ir se ambientando, para sua mente começar também a entender, pô, é hora daquela história lá de sentar, estudar, de aprender as coisas que eu preciso aprender para passar na minha prova. Então, eu não acho que você deve alterar agora. Se você já tem uma, Ramalho, fica com essa que você já tem. E quando passar o isolamento, a gente vai pensar em quando passar o isolamento. Primeiro que a gente não sabe quanto é, né? Veja como essa coisa da gente mentalizar e perceber aonde está o nosso pensamento. Percebam. Respondam para mim agora. Olha a pergunta dele, né? Hoje, maio, 29 de maio, ele pergunta, devo alterar minha planilha depois que passar o isolamento ou já faço com a rotina normal? Ele está se preocupando com o quê? Bora. Com o passado, com o presente ou com o futuro? Ele está se preocupando com o futuro, né? A preocupação dele, o pensamento, e é válido, eu sei que a gente fica, mas eu não sei o que vai acontecer, Roberto. Pois é, cara, eu, no seu lugar, que já deve estar com a planilha pronta, me preocuparia em executar a planilha que você tem hoje. Estou conseguindo executar a planilha hoje? A pergunta, digamos assim, mais direcionada para você estudar bem é essa. Não é se você tem que mudar lá na frente, é o quanto você está conseguindo executar hoje. Montei? Ótimo, montei. Tá montada, vou tentar executar. Não deu certo, Roberto. O que eu preciso mudar? Eu preciso diminuir? Preciso rever a minha rotina? Preciso rever o que eu planejei? Porque aí você está vivendo no agora, no presente. O que mais importa é agora. Imagine se no futuro, quando o isolamento terminar, você estiver conseguindo cumprir a quantidade de horas que você está estudando. Você vai ficar muito feliz, não é verdade? E aí vai vir a alteração necessária, seja para mais, seja para menos, você está de boa, porque você vai cumprir. Você já está cumprindo hoje, entende? Então, agora, se você está planejando ou está preocupado no futuro, se você vai ter que mudar ou não, você está deixando de perceber o que está acontecendo hoje. E o que está acontecendo hoje é muito mais importante do que pode vir a acontecer, sei lá quando, porque a gente nem sabe quando esse isolamento vai terminar. Na verdade, a gente torce muito para que termine, mas a verdade é que a gente não tem uma data, a gente não sabe, a gente não controla isso. Então, o que eu quero dizer? Não altere sua planilha depois que passar ou melhor, não altere sua planilha pensando no isolamento. Faça ela de acordo com a sua realidade hoje. É aquela frasezinha, né, que a gente vê muito por aí, o pessoal que bota aquelas frases nos perfis, né, de motivacionais. Estude com o que tem, com o tempo que tiver, com o material que você tiver, faça o que dá para fazer hoje. Isso é muito importante. Se vocês começam a realmente internalizar essa frase, vocês param de se preocupar tanto com o que ainda vai acontecer, porque isso só está roubando a sua energia, né? Você só está se preocupando com algo que, eu sei lá quando é que vai ser. O importante é você ter uma planilha hoje. Tá, Ramalho? O importante é você ter um horário hoje montado. Tenho, Roberto, já aprendi a fazer? Ótimo. Executa. Executa o que você tem hoje. Estude hoje, com o que você tem hoje, com o material que você tem hoje, com o tempo que você tiver hoje, não importa se são 8 horas, se são 6, se são 4, se são 3.
faça aquilo que você pode com o que você tem. Anota essa daí. Essa ficou bonita, hein? Essa ficou bonita. Fez sentido, cara? Olha, ele mandou um joinha aí, tá? E tá tudo bem, como eu disse, né? Faça o que você pode com aquilo que você tem. Quando chegar a necessidade de alterar, e já lembra do exemplo que eu dei aqui do meu próprio horário. Isso vai mudar. Vai mudar. Beleza? Faça para estudar hoje com o que você tem de tempo hoje. Quando chegar o isolamento, você muda, você se preocupa com ele lá na frente. Fechado? Show de bola, meu irmão. Show de bola. Vamos mais uma aqui. Não, irmão, não é defeito, Ramalho. Não é defeito. Tira essa palavra. Você não existe defeito. O nosso defeito não existe defeito. Isso é absolutamente natural, bicho. Por que que é natural? Veja só, deixa eu voltar aqui. Isso é natural porque é da mente do ser humano. Todos nós pensamos assim. Todos nós ficamos sempre conectados com o futuro. Muita gente fica com o passado, né? Vê, se vocês não conhecem, diz aí se você não conhece alguém que fica sempre se lamentando. Ah, eu devia ter feito uma faculdade melhor. Ah, se eu tivesse conhecido o seu método antes, Roberto, eu teria passado. Ah, sei lá o quê, né? A mente dessa pessoa está sempre no passado. Assim como não é bom você viver sempre no passado, porque isso vai ficar trazendo frustração, lamentos e tal, não é muito bom também você estar sempre pensando no futuro. O que eu quero é que todos vocês compreendam é que o ideal é que você busque sempre estar vigilante para tentar viver o presente, porque o que importa realmente é o presente, na verdade. O futuro ele ainda nem existe. O passado ele já passou, o nome já diz, ficou para trás. Então isso aí, cara, Ramalho, isso é algo para todo mundo trabalhar. Todo mundo que está nessa live, inclusive esse que vos fala, porque eu também me preocupo. Eu também às vezes fico muito preocupado. Meu Deus, o que vai acontecer no mês que vem? Meu Deus, quando é que vai terminar esse isolamento? Meu Deus, quando é que eu vou poder voltar a correr? Mas olha só, deixa eu fazer agora um paralelo e uma analogia com o que a gente está falando. Você imaginem se eu ficasse pensando só em quando eu vou poder voltar a correr e não treinasse hoje, cuidasse do meu corpo hoje com o que eu tenho da maneira que eu posso. O que ia acontecer? Quando chegasse o dia de voltar a correr, eu ia estar acabado, né? Eu ia estar sem condicionamento físico nenhum, ia estar todo solto, com a musculatura toda, né? Sem fortalecimento. Então veja, é a mesma coisa. Eu quero que volte, eu quero voltar a fazer meus treinos. Nossa, outro dia eu tava vendo umas fotos da última prova que eu fiz, dá aquela saudade, batia aquela vontade de estar na rua, de estar na praia. Correndo, né? Na praia que eu falo é na orla, né? Na beira-mar. Mas, ao mesmo tempo, se eu ficasse sempre me preocupando e pensando com quando eu vou poder sair pra praia, eu ia deixar de estar vivendo o hoje que é o que é importante. Eu ia deixar de estar me condicionando hoje. Faz sentido? Eu ia deixar de estar preparando a minha musculatura, o meu corpo pra hoje. O que importa é o agora, galera. Inclusive, tem um livro muito bom que eu sugiro que vocês leiam, ó, que é esse aqui, ó. Que ajuda nessa coisa da ansiedade, que é o poder do agora. O poder do agora. Eu não sei se alguém já leu, se alguém já viu esse livro, do Eckhart Tolle, né? Primeiro lugar na lista do New York Times. Então, é realmente um livro que faz a gente pensar e meditar muito sobre essa história de em que tempo a nossa mente está vivendo e como a gente muitas vezes vive tanto no futuro ou tanto no passado que a gente desperdiça o nosso presente. E olha como o presente é bacana, né? Até a palavra é bonita, né? É um presente, né? É uma dádiva, literalmente, eu poder estar aqui com vocês de manhã, sexta-feira, né, num dia que a gente tem internet, num momento que a gente está vivendo esse isolamento e poder estar contribuindo, conversando com vocês, explicando um pouquinho, né, fazendo essas nossas reflexões aqui, porque é o agora que importa. Não importa mais o que passou, não importa o que vem, é o hoje. Então, estude com o que tem, faça o que você pode com aquilo que você tem hoje. Isso que é bem muito importante. Beleza? A Nath está falando, aproveitar o hoje para estudar o máximo e chegar na prova mais preparado. Exatamente. Peraí que eu acabei pulando uma. Foi essa daqui da Rose. Estudo para técnico ou para analista administrativo, já que aparece vaga para técnico e para analista, só cadastro de reserva. CR é cadastro de reserva. Roberto, o que é cadastro de reserva? Eu estou começando agora a cair de paraquedas aqui na sua live. Eu quero começar a estudar, mas não sei o que é CR. CR é cadastro de reserva, né? Cadastro de reserva é quando o edital sai e não existem vagas a serem preenchidas de imediato. Então você vai fazer a prova, vai ficar na sua classificação ali, e como não existem vagas para serem preenchidas,
Na medida que a administração precisa, ela vai convocando, obedecendo a ordem de classificação final do concurso. Isso é CR. Ah, Rose, olha só. Técnico analista, né? Se os dois aparecem, né? Cadastro de reserva, no fundo não tem muita diferença, né? Você não vai privilegiar um ou outro por conta do critério de existirem vagas. Agora, o que eu sei é que quem estuda para técnico, ou melhor, quem estuda para analista, consegue fazer a prova de técnico, né? Vou repetir. Quem estuda para analista consegue fazer a prova de técnico. Por quê, Roberto? Explica mais. Porque é muito normal que as disciplinas que caem em analista administrativo e para técnico administrativo, elas coincidem. 100%? Não. 100%? Não. Porque se fosse 100%, não seria a mesma prova. Vocês sabem que os cargos, eles têm a remuneração, eles têm as atribuições e eles têm as particularidades que são diferentes, e por conta disso, pela complexidade da prova, pelo nível de exigência e pelas matérias que caem, eles vão ter todas essas distinções. Mas o que eu quero dizer é que, para um ou para outro, tanto faz. Tanto faz, eu acho que mais do que se preocupar em qual escolher, eu acho que você deveria se preocupar em buscar, por exemplo, conciliar as matérias que caem nos dois, ficar muito bom nessas disciplinas, porque aí você vai estar pronta para fazer as duas provas. Mas como assim, Roberto? Se eu vou estar estudando só para um ou para outro, como é que eu... É assim, ó, gente. Vamos imaginar que os dois editais tenham 10 matérias cada. Vou arredondar para ficar fácil. Dessas 10 de administrativo e 10 de técnico, 6 delas caem nas duas provas. Então, português cai nas duas? Pelo que eu lembro, na maior parte das vezes cai. Administrativo, constitucional. Então, 6 dessas matérias caem tanto para um quanto para outro. E aí vão ter 3 ou 4 disciplinas que só caem para técnico e 3 ou 4 que só caem para analista. Então, o que a gente aqui no Método 3.1, como é que eu oriento meus alunos e de qual é a maneira que eu sugiro que você faça, já que, como você está na dúvida, comece a estudar só o que cai para os dois, entendeu? Então, você pega essas 6 que caem para técnico e as 6 que caem para analista. Fica muito bom nelas, arrebenta, né? Arrebenta nelas, domina de verdade, verdadeiramente está acertando 80, 85, 90% nas 6. Feito isso, qual o próximo passo? Aí você precisa tomar uma decisão. Roberto, e agora? Aquelas 4 que só caem para técnico e aquelas 4 que só caem para analista, posso estudar tudo ao mesmo tempo? Acabei de responder aqui para o Luiz, né? Não. Aí você vai ter que tomar uma decisão. O que você quer realmente? Ah, eu quero analista, eu quero técnico. Tá bom. Começa a estudar só para analista, só essas 4, para analista para complementar o edital, né? A gente está falando de estudar as 10. Eu falei de 6 mais 4, 10. Ou começa a estudar as 4 para técnico. Aí você vai ter que tomar uma decisão. Mas a sua decisão hoje, perceba, ela não está sendo impactada pela, eu vou fazer para um ou para outro. Não, não é decidir para um ou para outro. É estudar o que cai para os dois. É isso que você tem que fazer hoje. De novo, parece que a pergunta dela tem uma dúvida porque ela está tentando prever o que vai acontecer no futuro. Eu não sei, pode ser que a prova de técnico saia, pode ser que a prova de técnico saia, de analista não saia? Pode. Se você estudar as 6 que caem nos dois, você está se preparando de uma forma inteligente, adequada? Tô. Por quê? Porque eu estou preparando para as duas. Aí se sai só a prova de técnico, o que você faz? Pega as outras 4 que só caem para técnico e dá o gás para ir fazer a prova. Se sai só para analista, o que você faz? Pega as 4 que saem só para analista e dá o gás para fazer a prova para analista. Faz sentido, gente? Faz sentido você pensar estrategicamente dessa forma? Você se organizar de uma maneira que você não exclua nesse momento uma, mas, de novo, pode ter um momento que sai o edital para as duas provas. E aí? Aí você tem que tomar a decisão. Não dá para fazer para tudo. Você não vai ter, entre a publicação do edital e a data da prova de técnico e a data da prova de analista, supondo que o mesmo edital vai trazer as duas provas, você não vai ter tempo hábil para estudar essas 8 disciplinas. Não vai. Desista. Não vai. Estou te falando aqui agora que você não vai ter tempo. É pouco tempo. Normalmente é 1 mês, 2, no máximo 3 meses entre a publicação do edital e a data da prova. Então, nesse momento que saiu o edital, você vai ter que tomar uma decisão. Roberto, eu quero analista. Tá ótimo. Estou muito bem nessas matérias. O que você vai fazer? Vai estudar as 4, 3, enfim, as que faltarem para você estudar
para analista, e aí você pode até ir fazer a prova de técnico. Entende? Você pode se inscrever para os dois. Você deve se inscrever para os dois. Quer dizer, aí é outra, aí não faz parte da pergunta, né? Eu acho que aí eu vou deixar essa no ar para depois a gente falar sobre isso, mas eu falo de maneira muito aprofundada sobre como conciliar dois editais numa live que está gravada no YouTube. Eu acho que eu já trouxe para o IGTV, não sei, vou checar com a equipe para a gente trazer essa live para o IGTV, a live 008. Se você for no meu canal do youtube.com/eu te ajudo a passar, você vai ver lá que tem uma série de lives que eu já gravei, mais de 52 lives. É a 008 que eu falo sobre como conciliar dois editais. Beleza? Assiste ela que vai te ajudar. Vamos para mais uma. Você que está mandando mais matérias, desculpa, mais perguntas, lembra de colocar lá na caixinha, sai rapidinho, bota lá na caixinha no Stories, que eu vou responder ela agora aqui para você. A Dani Pessoa está perguntando, em que momento incluímos mais uma disciplina? Dani, você inclui mais uma disciplina quando você tiver fera nas que você está estudando. Simples assim. O que é estar fera? É acertando muito, é com confiança, é tendo esgotado ela, né? Não adianta querer ficar botando disciplinas uma em cima da outra, se você não esgotou o que você está estudando. É a mesma coisa, pense assim, ó, você tem 10 livros para ler. Não sei se eu já mostrei para você minha coleção de livros, mas ó, imagine que você tem esses livros todinhos aqui para ler. Essas são as matérias que vocês precisam ler. O que você vai fazer? Você pode começar a ler um livro sem ter terminado outro? Não, porque você não entendeu nem ainda o que você estava lendo, o que estava na cabeceira ali do seu criado mudo. O que você faz? Termina aquele primeiro, vai pro próximo. Termina aquele primeiro, vai pro próximo. Ah, Roberto, mas você nunca disse, eu já escutei você dizer que não é pra gente estudar capa a capa. Eu não tô falando pra você estudar capa a capa, eu tô falando pra você terminar a matéria, estudar todos os assuntos da matéria. Feito o estudo de todos os assuntos daquela matéria, tô bem, tô dominando, tô acertando 70%, 80%, coloca mais uma matéria e assim você vai matando o edital. E essa que você está dominando, você não para de estudar, né, Dani? Pelo amor de Deus. Às vezes eu vejo o aluno cometer esse erro, né? Ele acaba não estudando, né, uma matéria que ele já estava dominando e ele vai acontecer o que com essa matéria? Ele vai esquecer. Ele vai esquecer tudo o que ele estudou. Ah, Roberto, mas como é que eu vou ter o tempo para conciliar? Simples, gente. Isso é fácil, né? Não complica o que está fácil. É só você diminuir a carga horária. Você vai estudar menos horas para essa matéria que você já evoluiu bastante. Então você pega no seu horário aí, diminui a quantidade de horas dela, mas você não para de estudar ela. Não para de estudar ela. Perguntas na caixinha. Só estou respondendo os que estão chegando na caixinha, beleza? Olha, Débora. Roberto, quando escolher entre videoaula ou PDF? Boa pergunta. Inclusive, para você que me segue há menos tempo, que está começando agora, já deve ter me ouvido falar aí que eu não gosto que meus alunos estudem por videoaula. Não estudem por videoaula. Por quê? Porque é um estudo passivo, é um estudo lento, arrastado, é um estudo mal feito, é um estudo com péssima qualidade. Você tem só a sensação que está aprendendo, mas no fundo você aprende muito pouco, tá? Então, mas é óbvio que a gente abre exceção e eu acho que, Débora, você pode escolher, na verdade você vai optar pela videoaula em detrimento, então vamos lá, regra e exceção, né? Qual é a regra? E isso é a nossa opinião, é dessa maneira que a gente aqui no Método 3.1 trabalha, dessa forma que a gente orienta, tá? Tá tudo bem se você discordar, tá tudo bem se você for apaixonado por videoaula, como a gente já teve vários alunos que eram apaixonados por videoaula e quando descobriram que aprendiam mais em menos tempo com o auxílio escrito, né? Seja um PDF, seja livro, seja resumos, seja cadernos sistemáticos, eu não sei qual material que você está usando, eles compreenderam como a videoaula foi só atraso de vida. Tá tudo bem se você discordar, mas, de novo, regra, PDF, material escrito, exceção, videoaula. Se é regra, tem uma exceção. Para toda regra existe exceção, não é verdade? E qual é a exceção, Roberto? Eu acho que você deveria optar pela videoaula para aquela disciplina que você realmente não consegue evoluir. Aquela disciplina que você tem muita dificuldade, uma disciplina que você está muito arrastado, né? Que você já tentou usar o PDF, não deu certo, não entra, né? É a exceção. Então todo mundo tem esse calcanhar de Aquiles. Eu vejo, por exemplo, e uma das coisas que eu sempre falo, uma das matérias que eu sempre falo é que no meu caso, eu não sei se é o seu, mas no meu caso, se eu estivesse estudando hoje,
o que é que eu faria? Eu não conseguiria estudar português por uma gramática. Eu não me acho capaz de estudar português por uma gramática. Sério. Sério mesmo. Por quê? Porque do que eu lembro que quando eu parei e precisei estudar gramática, eu nunca fui bom em português, já começa por aí, né? Então todo mundo tem aquela matéria que desde a época lá do colegial nunca foi bom. Qual é a sua? Cai no seu concurso? Não, eu não era bom em química, Roberto. Beleza, bom pra você que você não precisa estudar química pra passar em concurso, né? A não ser que você esteja fazendo uma prova pra química, uma prova pra engenharia, talvez caia, não sei. Mas se você tem essa, que você já sabe que você tem uma dificuldade histórica, aí é a exceção, tá, Débora? Então eu acho que é isso. Ó, a Bela tá falando, português é desse jeito, né? A carinha, português é complicado, então pega videoaula para português. Que já não é o recomendado, deveria ser a exceção, porque você estudar uma matéria inteira, você... Cara, isso é muito louco, isso é muito louco, porque você vai perceber o tempo que você vai levar para estudar português só por videoaula e o tempo que você vai levar para estudar as outras disciplinas que você não vai adotar videoaula, porque videoaula é a exceção e não a regra, o quanto você vai evoluir nas outras sem videoaula, né? O tempo vai passando, semana, um mês, 2 meses, você ainda tá ali na luta com a videoaula, não termina nunca aquelas aulas todas de português, mas você tem que... é o que você tem que fazer, porque você não tem o traquejo para português, para mim, tá? No meu caso também é empresarial, mas aí também tem aquela coisa, né? Às vezes a gente se coloca numa posição muito assim de... como é que eu posso dizer? Cara, você acaba se colocando naquela posição de comodismo. Tem a videoaula, não gosto muito, aí fica com uma preguicinha, né? É tão bom ficar assistindo só a videoaula e anotando, é bem mais fácil. Pra que eu vou me esforçar pra ter que tentar ler uma gramática? Às vezes até eu me peguei aqui, né, na minha zoninha de conforto, eu poderia testar, né? De repente, com o tempo que passou, eu testaria. Então é assim, tá, Débora? Eu acho que é exceção e regra. Você escolhe a videoaula como exceção da exceção da exceção, só para as matérias que você tenha muita dificuldade. Informática, né? Informática também, para quem tem muita dificuldade com informática, vai estudar informática dessa forma, tá bom? Vamos lá. Olha a pergunta aqui do Hugo. Muito boa a pergunta do Hugo. Estou começando preparação agora. Ler toda a doutrina indicada ou ser cirúrgico com mais questões? Cara, engraçado, né? Que a pergunta dele é uma pergunta típica do candidato que está querendo cortar caminho. Que está querendo o esqueminha, né? Que está buscando uma maneirinha ali de economizar forças, economizar energia, literalmente pular etapas. Eu acho que você não pode nem deixar a doutrina de fora, tampouco as questões, né? Ser cirúrgico nas questões. Não é uma coisa ou outra, tem que ser as duas. Perceba, por que não uma coisa ou outra, né? Porque quando você fala ler a doutrina indicada, isso é fato, você vai precisar ler a doutrina. Não tem como você... E doutrina, para quem não sabe, né? Doutrinadores, o nome doutrina vem justamente de... interprete como autores, né? Os autores, né? O doutrinador é aquela pessoa que ensina, aquela pessoa que é rebuscada, a pessoa que fala bonito, né? Aquela pessoa... Enfim, são os autores. Basicamente são os livros, autores indicados. Então ele está perguntando, Roberto, eu leio os autores indicados para minha prova ou eu faço muita questão daquilo que cai e me concentro em resolução de questão? Eu acho que nem uma coisa nem outra. Você não pode excluir, elas não são coisas excludentes. Você vai precisar das duas coisas. Por quê? Vamos lá. Autores. O que é que um autor faz? Uma pessoa que escreve um livro é uma pessoa que tem muito conhecimento acumulado. Concordam comigo? E se essa pessoa tem uma didática boa, ela vai ou não vai ajudar você a interpretar o assunto e compreender o que vai ser perguntado nas questões? Claro que vai, né? Claro que vai. Vai fazer com que você compreenda o que é aquele instituto, o que é aquele conceito, e você, aprendendo com a leitura, vai poder o quê? Se aproximar das questões com uma visão já preparada para resolver. Aí você fala, Roberto, mas tem gente que estuda por questão, tem gente que fica só batendo em cima de questão, e a partir dali ela aprende o que ela precisa ler. Mas a pergunta que eu faço para quem gosta de só estudar por questões é, as questões se repetem? Quando a gente começa a estudar e começa a fazer um monte de questão, o que você vai começar a perceber? Que tem muita questão repetitiva. Aí a pergunta que eu faço para você é,
tudo que já caiu, porque as questões se repetem, e aí você vai aprender por questão, é o que pode cair, ou a banca pode desenvolver novas questões? A banca pode desenvolver novas questões. Estando no edital, os assuntos do edital, a banca pode fazer o que ela quiser, né, Roberto? Ela pode pegar um novo doutrinador e o quê? Cobrar. Então perceba, uma coisa não pode excluir a outra. Se você fica só em cima da questão, você aprende tudo que já caiu, mas você não consegue antecipar o que pode cair. Por outro lado, se você fica só com a leitura, você não treina o que já caiu, você não interpreta da forma correta, você não se testa, você não mede, tem que fazer questão. Agora, se você exclui a doutrina, você está perdendo a oportunidade de acertar as questões que nunca caíram. As questões que ainda vão ser elaboradas, objeto de elaboração. E você acha que a banca vai para onde fazer questão? Você acha que ela olha para onde? Olha para mim, para o Roberto? Olha para você, candidato? Não, ela olha para a doutrina. Ela olha para a doutrina e pensa, isso aqui está sendo explicado por esse autor, é um assunto que está no edital, eu posso perguntar o que eu quiser sobre isso. E nunca caiu. Então, assim, galera, não dá para excluir. Não tem encurtar caminho, não tem uma coisa excluir a outra. São as duas coisas, tá? Tem que ler material e tem que fazer questão. Até porque quando você faz questão lendo material, você também fixa melhor o assunto, você percebe se você está aprendendo, você percebe se o material está sendo bem adequado para você, você percebe uma série de coisas. Não é uma coisa só. Eu sempre gosto da analogia do mecânico, né? Quando o cara vai consertar um carro, ele não chega abre o capô do carro só com um martelo na mão. Ele vai com o martelo, com o alicate, com a chave de boca, a chave de fenda e um monte de outras ferramentas. Estudar é a mesma coisa. Não queiram ser o que eu chamo de candidato unidimensional. Candidato unidimensional é aquele candidato que quer cortar caminho. Ele não quer ter o trabalho de ler a doutrina ou ele não quer ter o trabalho de fazer questão. Aí ele só quer fazer uma coisa. Você está sendo unidimensional. Sempre vai haver uma peça que você precisa de um alicate. Por outro lado, vai ter uma outra peça que você vai precisar do martelo. Vai ter uma outra peça no carro que você precisa consertar que você vai precisar da chave de boca. Então é isso que eu falo. A galera fica muito louca com essa coisa das técnicas e tal. Resumo, mapa mental. Eu usei mapa mental. Eu usei resumo. Eu ensino isso aos meus alunos no nosso programa. Quando usar, como usar, porque todas as ferramentas são importantes. Só que você tem que saber aonde aplicar cada uma delas. Por isso que, quando você me faz uma pergunta querendo excluir, você está me dizendo assim, Roberto, eu vou tentar consertar esse martelo só dando porrada, só com martelada. Você não vai conseguir consertar esse motor só com martelo. Você tem que usar e ser inteligente para aprender onde usar cada uma delas. Focar no caminho sem atalhos. É isso aí. O universo de questões é infinito, exatamente desse. Por isso que você não pode excluir e achar que só dá para estudar de uma maneira, entendeu? Vamos lá, boa pergunta da Júlia aqui, ó. É bom estudar uma disciplina por dia, um assunto também por dia? Sim. Uma disciplina por dia, porque dessa forma você mantém o foco em cima de uma única coisa. Quando é uma disciplina por dia, significa revisão daquela disciplina, significa fazer questão daquela disciplina, significa ler lei seca daquela disciplina, se for o caso, significa fazer leitura do material da doutrina daquela disciplina, é tudo da mesma disciplina, né? Todo mundo no seu quadrado, quebra do contexto, fundamento do método. Um assunto também por dia, se você tiver mais tempo, vamos imaginar que você tenha 8 horas, você terminou um assunto, fez todo esse passo a passo de um assunto, você vai estudar outro assunto, só que da mesma disciplina. Porque aí você não... Meu nariz está vermelho, né? Só que aí você não... Aqui tá chovendo muito, eu tô embaixo do ar-condicionado, porque eu tava no treino agora, eu chego aqui para fazer a live com vocês, ainda tô com o corpo muito quente, suado. Tô começando a ficar com o nariz entupido. Peraí. Segura aí. Então, ó, o que acontece? Você vai fazer tudo do seu dia relacionado àquela disciplina que você está estudando. Então, hoje é sexta-feira, Roberto. Eu gosto de estudar sexta-feira, sei lá, uma matéria fase 2, que eu já transito bem, que eu já tenho um conhecimento bacana. Gosto de estudar condicional. Beleza, você vai estudar só condicional. Vai fazer questão do assunto de condicional, vai fazer revisão de condicional, vai fazer leitura de condicional, vai fazer lei seca de condicional, vai fazer tudo de condicional. E aí o que acontece? Terminei pela manhã um assunto. Pô, você à tarde vai ficar de bobeira? Se você pode estudar, vai estudar. Vai botar outra matéria? Não.
você adianta outros assuntos de condicional. Porque o que você quer em condicional? Terminar a disciplina inteira. Aí muita gente vai falar assim, eu já escutei tanto, né? A gente escuta tanta coisa, né? O aluno, ele escuta alguma coisa, presume que aquilo é verdade, e eu não estou pedindo para você acreditar em tudo que eu falo piamente, né? Eu não estou pedindo. Olha como eu desafio você, profissa. Olha como aqui eu vou pedir para você não confiar no que eu falo e para você testar. Volta para o contexto. Roberto, mas dizem que o cérebro precisa ter novidade. Se eu for estudar um outro assunto da mesma disciplina, eu não vou aprender. Eu tenho que mudar a disciplina. Não é isso que falam? Você já deve ter escutado por aí, é isso que chega para mim e eu escuto isso. Aí eu falo para você, vem cá, se você estudar um outro assunto da mesma disciplina, ou seja, está dentro do mesmo contexto, estudei direitos políticos da Constituição, aí agora eu vou passar para os direitos sociais. Não é novidade, não? Para mim é novidade, porque é um outro assunto. Só que dentro do mesmo contexto, da mesma disciplina, você pega o fio da meada e dá continuidade. Porque ainda que você esteja estudando um outro assunto de condicional, direitos políticos eu estudei pela manhã, vou estudar direitos sociais à tarde, você está dentro da mesma disciplina. Então, qual é a falta de novidade que existe aqui? Agora, você sai de um contexto que você está lendo Constituição, que você está falando ali de direitos fundamentais, né? Você acabou de estudar os direitos fundamentais da política, vai estudar direitos fundamentais sociais, você traz dentro do contexto que você está dentro da mesma área. Só que com a novidade de ser outro assunto. Diferente é quando você sai do constitucional e vai para a informática, que você não dá uma continuidade na leitura. Isso a gente chama de quebra do contexto. Então eu não consigo enxergar como não existe a novidade em você dar sequência e estudar a mesma matéria o dia inteiro. Agora, Roberto, mas você disse para eu não acreditar em você? Faça o teste. Eu falei mesmo, eu acabei de falar e estou te explicando como você faz. Se você ainda não confia na orientação de estudar a mesma matéria o dia inteiro, vários assuntos, né, Lima? Você pode estudar vários assuntos. Você pode muito bem fazer o teste. Você troca de disciplina e vê o quanto você rendeu, vê como é que você se sentiu no final do dia. Vê suas questões, vê suas medições, você observa o seu estudo. Você vê se você está mais concentrado, menos concentrado. E aí depois você faz como eu oriento, que é estudar sempre a mesma matéria o dia inteiro. A não ser que você seja fase 2, fase 3, né? Mas aí tem uma outra pegada, que é a questão do método, as fases de estudo. Mas, enfim, volta para a questão, para a pergunta da Juliana, da Júlia. Então, Júlia, o que você vai fazer? Você testa. Você não precisa acreditar no que eu estou te dizendo. No final do dia, o que vai dizer se você aprendeu mais ou menos, o que ficou mais? Eu ter estudado direitos fundamentais e sociais, só constitucional, o dia inteiro? Ou ficou mais quando eu estudei direitos fundamentais e depois fui para informática à tarde? É você que vai dizer. Ficou igual, então tá bom, então você faz do jeito que você quiser. Mas a minha experiência, na nossa orientação e pelo método, você vai estudar uma disciplina por dia e um assunto também não. Se der tempo, você estuda 2. Se só deu tempo de estudar um, você estuda um. Se deu tempo de estudar metade, você estuda metade. Na outra semana você volta e estuda o resto daquele assunto. Tá bom? Disponha, ela tá aqui ao vivo, que massa, porque às vezes a galera bota a pergunta e vaza da live, e aí eu não consigo nem ter a chance de responder. Vamos mais uma aqui, ó. A Mariana tá perguntando, você recomenda fazer resumos no seu método? Pô, Maria, acabei de falar isso, né? O meu que já respondi, mas que bom que você mandou sua pergunta, eu vou te responder agora diretamente, né? É como eu disse, a gente recomenda fazer resumos em circunstâncias específicas. Então, assim como a videoaula você tem regra e exceção, é a mesma coisa. Regra... ela tá ao vivo também. Massa. Regra e exceção, tá? Eu recomendo fazer resumos para o que precisa ser feito resumo. Então, por exemplo, vamos imaginar que você está estudando uma disciplina que ela... não vai ser cobrada na sua prova uma questão subjetiva. Vou fazer resumo, Roberto, de, sei lá, civil. Eu tenho lá meu edital, eu sei que civil não cai numa segunda fase da minha prova. Não vai fazer resumo, né? Por outro lado, preciso fazer resumos de... Preciso treinar redação, se na minha prova cai redação? Claro. Preciso resumir os assuntos que são possíveis de serem cobrados na redação? Claro que sim. Entenda, é direcionado, não é nunca assim um sim 100% e nem um não 100%.
É você escolher a ferramenta correta, né? É você compreender onde usar o resumo, onde usar o mapa mental, onde usar questões, onde usar a leitura, onde usar revisão. São as várias ferramentas que o mecânico leva para consertar o motor do carro. Então, eu recomendaria você fazer resumos, por exemplo, naqueles assuntos que de repente você já leu uma, duas vezes, não está conseguindo compreender, né? Às vezes parar para realmente sentar em cima do assunto e resumir ele vai trazer muito aprendizado, né? Porque vai forçar você. Qual é o problema de você achar que é 8 ou 80, né? É porque quando o aluno me pergunta assim, Roberto, faço resumo, é porque ele está pensando em fazer resumo de tudo que ele vai ter que ler, tudo que ele vai ter que estudar. Isso não. Jamais. Nunca. Never. Nunca. Não faz isso. E eu tenho muitos alunos que já estudaram assim, depois que eles começam a aprender o estudo do grifo, o estudo da marcação, o estudo das questões, o estudo da revisão, ele vê que o estudo flui, né? Porque o problema do resumo é igual à história da videoaula, né? Leva muito tempo, né? Apesar do resumo ser um estudo muito ativo, muito proativo, é um estudo que é muito qualitativo, ele tem a dificuldade de ser ainda mais lento do que, por exemplo, a videoaula, né? Ainda mais lento. Então, você vai usar ele pontualmente. Ah, Roberto, mas dá um critério quando eu uso, é regra e exceção. Então, resumo, assim como videoaula, é exceção. A regra é não fazer resumo, ok? A regra é não fazer. Me dá um feeling de quando usar. Eu acho que você deve usar quando você sentir que precisa resumir aquele assunto. Quando você vê que é um assunto extremamente importante e que você, sabe, você se debate com ele ali, é tudo meio complicado, e para e faz um resumo. Porque o que você quer é aprender no final das contas. Não é verdade? O que a gente quer, pessoal, e tudo que eu falo aqui, tudo que a gente orienta, todas as minhas lives, nunca tirem isso da mente de vocês, isso que eu vou falar agora aqui, tá? Eu nunca tô querendo debater, discutir ou dizer que eu tô certo. A minha intenção com o método, a minha intenção com as orientações que eu coloco, nunca é, você tem que estudar do meu jeito, senão você não vai passar. Nunca é essa. Às vezes as pessoas confundem, acham que eu realmente falo algumas coisas no sentido de, para dizer que o meu método funciona ou que o método do fulano não funciona. Não é nada disso, tá, gente? Literalmente não é. Não é dessa forma que minha mente funciona, não é dessa forma que eu proponho o que eu proponho para vocês. O que eu proponho para vocês é sempre orientado e direcionado pelas leituras que eu já fiz, pelo estudo que eu já fiz, pela experiência que eu tive na minha preparação, pela experiência que eu vejo os meus alunos terem, para que você aprenda. De verdade. Aprenda de verdade. Não aprenda de qualquer jeito. Não, aprenda de verdade. Então é isso que eu busco sempre, é resultado. E aí a gente começa a falar de resultado, vocês veem aí os depoimentos da galera, né, meus alunos, a galera arrebentando, passando de 20%, 30% para 70%, 80% em poucos meses. Por que isso é possível? Porque eles aprendem a aprender. É isso que vai trazer o resultado, é isso que vai trazer o seu aumento de percentual de acertos, é isso que vai trazer a sua aprovação. Não é se enganar, não é estudar de forma aleatória, não é estudar de qualquer jeito. Agora é necessário que você também faça testes, né? Muitas vezes eu falo alguma coisa aqui que o aluno fica chateado. Uma vez eu publiquei um vídeo lá no YouTube e foi engraçado. O cara falou assim, esse cara não sabe o que tá falando, ele fica dizendo pra eu estudar assim, mas eu estudo muito melhor e passei no meu concurso dessa forma estudando assado. Tá bom, bicho. Que massa. Só que se você quiser ir para um próximo nível agora, aí alguém lá foi no YouTube, alguém que perguntou assim para ele, mas qual foi o concurso? Ele falou, foi um concurso tal. Ele falou, mas ele tá falando sobre um outro tipo de prova. E eu realmente estava falando de outro tipo de preparação. E aí a gente precisa colocar as coisas no contexto, né? Tem que sempre ter um contexto. É por isso que eu tenho tentado cada vez mais ter muito cuidado na hora que eu passo as orientações para vocês, porque eu sei que a comunidade está cada vez maior, a gente está cada vez maior, tem cada vez mais gente interessada no método, tem cada vez mais gente escutando a gente. Então eu preciso ter esse cuidado de colocar dentro do contexto para você compreender quem é o iniciante, quem é o intermediário, quem é o avançado. Tem orientações que para você que está começando não vão servir. Tem orientações, por outro lado, que para você que já está muito avançado, não vão servir. Entende? Cada um de vocês tem um momento que você está no seu estudo. Vocês não estão iguais. Alguns começaram antes, pararam. Outros estão começando agora, já querem começar do jeito certo. Fica comigo que eu vou te passar as orientações para você iniciante. Então sempre se coloque no contexto. Eu sou iniciante, o que o Roberto está falando serve para mim. Se ficou a dúvida, aí você vem para a Sexta Profissa e me pergunta.
Roberto, eu estou começando. Eu adoro quando chega a pergunta assim. Roberto, eu estou iniciante. Você falou sobre isso e isso. O que é que eu faço? Opa, aí você já me deu o seu contexto. E aí eu fico muito mais à vontade para lhe orientar, porque eu já sei como funciona, quais são as dificuldades, quais são as orientações para alguém que está começando. Roberto, eu já estudo há anos. Quando o aluno chega assim para mim e fala, Roberto, eu já estudo há anos. Minha cabecinha já começa o alerta do que ele já deve ter feito de muita coisa errada lá atrás. Porque se você estuda há anos e você ainda não está batendo na trave, não está bem próximo, você já fez muita coisa de errado nos seus estudos, já jogou muito tempo fora. Precisa mudar. Se continuar do jeito que está fazendo, vai estudar por mais anos e não vai passar. Gente, não tem jeito, não é hora de estudo que faz o aluno passar. Não se preocupem só nessa coisa de horas. Ai meu Deus, eu tenho que estudar 8 horas por dia, 6 horas por dia. Não é a quantidade de horas que faz você passar, é a quantidade de aprendizagem que você tira dessas horas. E o que eu acabei de falar para você? Que tudo que eu lhe oriento é para você aprender de verdade. E não para você se enganar que está aprendendo. Que é a história da videoaula, que é a história de só querer cortar caminho e só querer fazer questão, ou só querer ler, ou estudar várias matérias por dia, ou ficar pulando de edital em edital, de galho em galho, e por aí vai. Eu sempre vou estar lhe orientando, direcionado para a sua aprendizagem. E tem uma coisa muito interessante sobre a aprendizagem, que quando a pessoa aprende, ela sabe que ela está aprendendo. A sensação dela no final do dia é de tipo, uau, aprendi bastante coisa que eu não sabia e tá ficando na minha cabeça. Não é verdade? Então a gente não se engana. Por outro lado, quando você faz um estudo meia boca, você sabe que o estudo não foi bem feito. Você fica com aquela sensação de vazio. Cara, tem alguma coisa errada. Eu sento aqui, mas o negócio não vai. Né? O negócio não vai, vou fazer depois as questões, eu tento revisar, não lembro de nada, é tudo bagunçado na minha cabeça, tudo misturado. Você sente essas coisas. E eu sei que quando eu falo isso aqui, que eu comento isso aqui com você, me dê o seu contexto, porque você me deu o seu contexto, eu consigo te ajudar melhor. Tijolada do bem. Tijolada de amor, né, Bolacha? É isso aí, cara. É isso aí. Vamos pra mais um aqui. Vamos pra mais um que o nosso tempo tá quase acabando. Gui tá perguntando, Roberto, suas lives acontecem normalmente quais dias e horários? Nossas lives acontecem segunda, quarta e sexta, 7h37, terças e quintas, 18 horas. Segunda, quarta e sexta, 7h37 da manhã, terças e quintas, 18 horas, tá? Então essa sexta-feira é a sexta profissa. E me perguntaram aqui se eu vou responder as próximas no Telegram. Sim, eu vou responder as próximas no Telegram, porque vieram muitas hoje, realmente. E a minha ideia, Roberto, o que é o Telegram? Né? O Telegram é um grupo gratuito que eu tenho, exclusivo, para você acessar. Você vai fazer euteajudapassar.com.br/profissas, com um S no final. euteajudapassar.com.br/profissas. Pronto. Se você também não quiser digitar o tudo, só clica no link que está abaixo da minha foto, no meu perfil, 2 minutos restantes. Clica lá e quando você clicar nesse link, vai aparecer um menuzinho com umas aulas bem bacanas, aulas sobre verticalização, uma técnica que eu tenho certeza que você não aprendeu ainda. Vai ter um link para o meu Telegram, então você tem um menu ali para degustar todas as aulas, várias lives que a gente fala aqui. Basta você clicar lá que está tudo lá à sua disposição. Fechado? Caderno de erros, né? A gente não chama caderno de erros, caderno de ouro, né? Caderno de ouro. Então façam parte do meu Telegram. Ou então coloca Profissas que encontra, né? Coloca Eu Te Ajudo a Passar no Google Profissas, você vai achar. Vou lá pro Telegram agora para responder o resto. Desculpe que não deu para responder todas. São muitas perguntas que chegam todas as sextas Profissas e fica o meu agradecimento aqui para você que estava comigo até agora nessa sexta-feira. Muito obrigado. Vão lá pro meu canal do Telegram, que eu vou continuar respondendo algumas lá também. Tô saindo de férias, graças a Deus, trabalhando muito. Vou ter um descanso agora a partir desse final de semana. Vou com minha família isolado, claro, né? Não é férias que eu vou pro meio da rua não, viu, gente? Até porque minha esposa tá grávida. A gente vai ficar isoladinho lá, quietinho, mas vai ser bom pra gente dar essa diminuída, desacelerada um pouquinho, se recarregar para voltar com tudo, mas as lives continuam, tá? A ideia é continuar as lives, eu só tenho que ver a condição lá de internet, lá do lugar, mas eu já tô com todo o meu plano aqui, vai continuar as lives, segunda-feira a gente se vê então, um abraço, vamos estudar, fiquem com Deus, tchau, tchau.